Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Clara e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E eu vim fazer a Oscars Book Tag. Ano passado eu fiz essa book tag em conjunto com outros booktubers e foi muito legal. Esse ano eu vim aqui um pouco mais low profile, assim, apenas eu mesmo, assim, pra gente conversar, eu e você, sobre quais foram os melhores do ano. Livros, personagens, plots, etc. Aqueles que vão levar uma estatueta. Bem-vindos ao meu tapete vermelho literário desse ano. Essa book tag foi criada pela Amanda na Janela, ela tem um bookgram, então vão lá conferir que foi ela que criou essa book tag maravilhosa, que eu acho incrível, porque ele é um jeito de eu trazer aqui alguns highlights, alguns favoritos de uma forma bem dinâmica e que tenha relação com o Oscar e tudo mais, então eu gosto muito dessa book tag. Vamos aos prêmios da noite. 3 da tarde e eu aqui. O primeiro prêmio vai para melhor atriz, um livro com uma protagonista feminina que te marcou muito. Houveram várias protagonistas femininas esse ano, porque, assim, sempre são as maiores, as protagonistas femininas, sempre. Mas esse ano o Oscar de melhor atriz vai ter que ir para Ofélie, de Os Noivos do Inverno, da Christelle Dabos. Acho que vocês já talvez tenham desconfiado de que veriam esse livro por aqui, mas eu já logo abro o vídeo com ele, porque, assim, esse aqui realmente... E um dos motivos pelos quais esse livro é tão bom é a protagonista, Ofélie. Ela leva o nome da série, que é A Passa Espelhos. A Passa Espelhos é Ofélie, e nesses livros aqui a gente vê a jornada dela nesse mundo fantástico, que é absolutamente incrível e único. Ela sofreu um acidente de espelho quando era mais jovem. Ela atravessou um espelho sem querer e ficou presa de um lado e presa do outro. E isso fez com que ela se tornasse uma pessoa desajeitada. Não por motivos de, ela é desajeitada, mas ela realmente é desajeitada porque ela sofreu um acidente e isso fez com que ela, assim, fosse naturalmente desajeitada. E várias outras circunstâncias da família dela e da vida dela, do lugar onde ela nasceu, que fizeram com que ela fosse essa garota, assim, bem modesta e que não toma muito à frente, assim, das coisas de uma forma muito altiva. Ela é bem obstinada e ela tem a opinião dela, os valores dela muito fortes. Ela é super honesta e ela tem uma ética, assim, de trabalho e como pessoa que são, assim, impecáveis. Só que isso tudo sempre num tom mais baixo, assim, meio que por debaixo. Ela nunca ergueu muito a voz pra defender aquilo que ela acredita, apesar dela ser muito certa sobre isso. E nesse livro aqui a gente vê algumas mudanças ocorrerem com essa personagem, porque ela tem que se mudar pra uma outra arca, pra um outro lugar, onde ela vai viver aí com a família do noivo dela. Que no caso, a família dela arrumou um casamento arranjado aí, diplomático pra ela e tudo mais. E nesse lugar, que é um lugar completamente diferente do lugar onde ela nasceu e viveu, ela vai se deparar com, assim, com as circunstâncias mais hostis possíveis, um lugar onde ela não pode confiar em ninguém, onde ela vai ser passada pra trás, assim, em qualquer momento, por qualquer pessoa. E aí ela vai ter que lidar com isso. E a gente vê como ela lida com isso não apenas nesse livro, mas nos outros livros da série, no segundo e no terceiro que eu li. A gente vê essa garota se transformando, a atitude dela é transformada, ela se adaptando àquele lugar, mas sem perder a sua verdadeira essência. E em todos os momentos que ela se esquece quem ela é, a gente vê que ela acaba se lembrando. Essa menina apanha, essa menina come o pão que o diabo amassou, mas mesmo assim, ela continua determinada e muito inteligente também. Então, assim, a Ofélie é uma protagonista, assim, sem igual. E esse ano ela me surpreendeu muito. Mesmo com todas as adversidades, ela deu um jeito de continuar a mesma, só que de uma forma cada vez melhor. Segunda categoria, melhor ator, um livro com um protagonista masculino que te marcou, em 2021. E o meu Oscar de melhor ator vai para Laszlo, o Estranho, protagonista de Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Gente... Laszlo é um garoto que é órfão e ele cresceu com esses monges e virou bibliotecário. Desde que ele era um garoto, ele sempre foi apaixonado por histórias. E ele se tornou esse jovem bibliotecário que, assim, ele literalmente quebrou o nariz porque um livro caiu no nariz dele. E ele tem essa grande paixão que ele não abandona em momento algum, que é o propósito de encontrar e de descobrir mais sobre a cidade perdida de Lamento. E parece que só ele leva isso a sério, porque ninguém mais acredita que esse lugar realmente existe. Ele é assim, ele é um cara super humilde. Ele não tem um defeito. Pensa numa pessoa completamente desprovida de qualquer tipo de vaidade. A única coisa que ele tem
no coração dele é a magia e as histórias e tudo mais. E no momento chave do primeiro livro, que é quando ele precisa ter coragem pra ir atrás da vida dele, dos sonhos dele e tirar o nariz dos livros, ele faz isso e ele parte numa jornada incrível. Durante essa jornada, o Laszlo vai se transformando, conhecendo mais sobre as pessoas, sobre esse lugar o qual ele estudou tanto e agora ele vai estar conhecendo, né? Ele é simplesmente um romântico incurável, um poeta, ele, sabe? A maneira com que ele lida com as coisas, ele não perde aquela pureza, ele é... E mesmo ele tendo sido, assim, basicamente esculachado, assim, durante a vida dele, né? Sei que eu tenho, assim, um carinho especial por personagens que são esculachados pelos outros. Mas é que, gente, eu vou falar... O que eu falo pra você? A gente acaba se identificando com esses personagens. E é muito bom ver essa jornada deles se descobrindo, mudando, evoluindo e mostrando pra todas as pessoas que humilharam eles que eles podem, que eles são fortes, que eles são pessoas incríveis. Mas mais do que isso, mostrando pra eles mesmos que eles estão certos de seus valores e das suas atitudes. E tanto esses dois personagens que eu falei aqui até agora, eles têm muito disso, sabe? Eles são muito firmes naquilo que eles acreditam e eles contagiam as pessoas, sabe? Que estão ao redor deles. Inclusive, principalmente o leitor, por a gente tá vendo essas histórias pelo ponto de vista desses personagens. Então, assim, o Laszlo é um personagem maravilhoso. Eu mal posso esperar pra ler a continuação da história dele. Minha Musa dos Pesadelos. A terceira categoria é melhor ator ou atriz coadjuvante. Livro com personagem melhor que o protagonista. Eu adoro essa categoria e eu não diria que, assim, que ele é melhor que o protagonista, mas que esse personagem rouba completamente a cena nesse livro, e isso, assim, é uma coisa certa. E é o Silas, de O Feitiço dos Espinhos, da Margaret Rogerson. Nesse livro maravilhoso de fantasia única, a gente acompanha a jornada da Elizabeth Scrivener, que é também uma bibliotecária, e ela tá treinando pra ser guardiã das grandes bibliotecas que existem no reino. Acaba dando tudo errado e ela vai encontrar ajuda na figura do feiticeiro Nathaniel e do seu criado Silas, que na verdade é um demônio. Nesse livro aqui, os feiticeiros, eles têm essa coisa de fazer um pacto com um demônio pra conseguir poder, e eles têm que dar alguma coisa em troca pra esse demônio. E no caso do Silas e do Nathaniel, lá eles têm um acordo deles, que não vou falar muito mais, mas enfim. O Silas, ele basicamente cuida do Nathaniel desde que ele tinha 12 anos, porque o pai do Nathaniel acaba morrendo e quem cuida dele é o empregado demoníaco, assim, quem basicamente cuidou desse garoto até ele se tornar adulto, né? Ele tem 17, dificilmente eu chamaria isso de adulto. Veja bem, ele não apenas faz tudo, como cuida da casa, das roupas, das refeições e do transporte, de tudo do Nathaniel, mas ele é basicamente o único companheiro e amigo que o Nathaniel tem, e ele passa a ser também uma companhia pra Elizabeth. Eu gosto muito que esse livro trabalha esse conceito e esse personagem, a forma como esse livro faz isso, porque muitas vezes a Elizabeth, ela se engana com a natureza do Silas, porque ele é um demônio. Ele está ali, aquela coisa, não apenas por lealdade, porque ele ama, porque ele não tem sentimentos. Ele tá ali por causa do acordo que prende ele ao feiticeiro. Ele é uma criatura que tem sede de poder e ele não tem sentimentos, ele não é humano, ele é uma coisa, ele é um demônio. Só que o jeito como você se apega a esse personagem, como Elizabeth se apega a esse personagem, como o próprio Nathaniel, mais do que ninguém se apega a esse personagem, e como a trajetória e a relação desses personagens é feita aqui, gente, isso aqui pega você de jeito. Pra mim, uma das maiores e melhores coisas desse livro é justamente esse personagem e como todo o plot desse personagem é desenvolvido aqui. É realmente muito bom. O Silas, ele é um demônio super poderoso, mas aí ele vira um gatinho e você fica... E a mesma coisa na questão da relação dele com as personagens, porque as personagens se apegam a ele, mas ele é uma criatura vil. E você fica assim... Enfim, ele faz esse livro ser o que ele é, e esse livro não seria nem de perto tão maravilhoso se esse personagem não existisse. Então, Silas, como o melhor ator coadjuvante de 2021, com certeza. Nada mais correto, nada mais justo. A próxima categoria é o melhor diretor. O autor ou autora que você mais leu esse ano. Ai, meu Deus, que ódio! A autora que eu mais li esse ano foi Sarah J. Maas.
Esse ano eu li 5 livros da Sarah J. Maas, e ainda mais contando um que eu comecei a ler dela, mas não consegui terminar. 5 livros e 1/3 livros da Sarah J. Maas, porque eu estava fazendo parte de um projeto com alguns amigos do Estudonados, não sei se vocês sabem, mas a gente releu, no caso, eu reli todos os livros da série Trono de Vidro, que é uma série de alta fantasia que eu gosto bastante. Então, esse ano, eu reli Rainha das Sombras, Império de Tempestades, Torre do Alvorecer, Reino de Cinzas e Corte de Chamas Prateadas. E aí, com 5 livros, quem leva o melhor diretor é ela, é a Sarah J. Maas. Se você me perguntasse qual autora que eu mais gostei de ler esse ano, a resposta seria outra. Mas como a gente tá falando aqui de quantidade, foi a Sarah J. Maas. A quinta categoria, Best Picture, ou seja, o melhor livro do ano, 5 estrelas, que foi tudo maravilhoso, que você deu seu coração e mais do que isso e tudo mais. E o Oscar de Best Picture vai para Desaparecidos em Luz da Lua, segundo livro da Passa Espelhos, da Christelle Davos. Gente, na verdade, essa série pra mim foi a melhor leitura, assim, do ano. Eu imagino que vocês já devam estar cansados de me ouvir falar sobre esses livros aqui. Tem até vídeo demais falando sobre. Tem resenha dos 2 primeiros livros, tem vlog de leitura desse livro. E com certeza ele foi a melhor leitura, o 5 estrelas favoritado. E número 1 no meu coração esse ano foi Desaparecidos. Esse livro é simplesmente uma das coisas mais inteligentes e mais emocionantes que eu já li na minha vida. E olha que eu não li muita coisa. Assim, no quesito fantasia, ele é impecável. Os enigmas que tem aqui, o desenvolvimento dos personagens, é tudo maravilhoso. É uma sequência muito digna de Os Noivos do Inverno. Na realidade, ele consegue ser até mais emocionante que o primeiro livro. Apesar de eu sempre falar que todos os livros dessa série são maravilhosos, mas de maneiras diferentes, esse livro realmente acaba sendo o favorito das pessoas que leem essa série. Desaparecidos em Luz da Lua foi o melhor livro desse ano. Isso aqui não é brincadeira. Não é. A próxima categoria é Melhor Filme Internacional. Um livro estrangeiro que traz elementos diferentes da sua cultura. E para essa categoria foi um livro que eu pensei muito em colocar em Best Picture, que é Enraizados, da Naomi Novik. Ele traz elementos da mitologia eslava, da cultura e dos povos eslavos. A própria Naomi Novik, ela é uma americana de segunda geração. Os pais dela são imigrantes aí que vieram dessa parte da Lituânia e da Polônia, se não me engano, para os Estados Unidos. E então Naomi cresceu aí ouvindo essas histórias da mitologia desse povo. E ela coloca isso de uma forma maravilhosa nesse livro único de fantasia, que foi um dos melhores do ano pra mim. Esse livro é realmente uma jornada pra dentro de uma floresta. É um espetáculo de fantasia. Tem uma resenha aqui no canal que eu aconselho muito que vocês vejam, se bem que eu outro dia fui ver essa resenha e já fiquei meio assim, né? Como que a gente muda em alguns meses? Mas esse livro é maravilhoso, isso não mudou. Mas ele basicamente conta essa história de uma jovem que vive numa vila ali nos limites de uma floresta que fica num vale. E a cada 10 anos, uma jovem é escolhida para ser levada até a Torre do Dragão, que é um feiticeiro que basicamente cuida dos assuntos daquela parte do vale. A nossa protagonista, ela nunca achou que ela seria escolhida, porque ela nunca teve nada de especial, e geralmente são as garotas que têm alguma coisa especial que são levadas. E ninguém sabe direito o que acontece com essas garotas, mas depois de 10 anos elas retornam e elas acabam nunca mais voltando para casa. Elas tomam um rumo e vão para outro lugar, porque acontece que nesses 10 anos ocorre uma mudança muito grande com essas garotas enquanto elas vivem lá, mas ninguém sabe o que elas fazem lá. É um mistério, né? Mas assim, não é uma coisa que você vai querer, né? Então, por alguns motivos, a nossa protagonista é levada e a gente vai ver aí um livro que, assim, é muito, muito, muito mais do que parece ser à primeira vista. A próxima categoria é Melhores Efeitos Visuais. Um livro com a capa mais bonita que eu comprei esse ano. Assim, gente, tenho menções honrosas a fazer, eu comprei livros maravilhosos esse ano. E o que eu vou falar aqui, talvez nem seja, assim, a edição mais luxuosa, nem a mais cara, sabe? Mas realmente foi o livro que eu fiquei olhando ele por horas, falando, meu Deus, esse aqui, que é O Castelo Animado, da Diana Wynne Jones. Essa nova edição do box da Galera Record, com as ilustrações da Isadora Zeferino. Gente, as cores, os desenhos, toda a edição do livro, assim, por dentro, as ilustrações, o box, é uma das coisas mais lindas que eu tenho. Falo de gente, vocês estão na dúvida comprar ou não esse box? Comprem, porque é linda. A edição
ilustração é linda, as capas super coloridas, absolutamente lindas. Quando eu tava lendo, eu ficava toda hora parando de ler e olhando pra capa, e pessoas me encheram o saco por causa disso. As pessoas me falaram, Clara, para de tirar foto desse livro, vá ler o livro. E eu tirando foto do livro, porque esse livro é maravilhoso, tanto por dentro quanto por fora. Também foi um dos meus favoritos esse ano, essa história doce, maravilhosa, perfeita. E, enfim, essa edição só fez com que a experiência de ler esse livro fosse ainda mais mágica. Eu amo muito, 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 muito. Próxima categoria, melhor roteiro adaptado. Um livro que foi pras telonas e você amou o resultado. Eu fico sempre aqui em dúvida com essa pergunta. Se eu deveria falar sobre um livro que foi adaptado em 2021 ou um livro que eu li em 2021, mas já tinha sido adaptado. No caso, eu vou falar as duas coisas. No caso, eu nem li esse livro. Gostaram? Uma adaptação cinematográfica que eu gostei muito, que foi pras telonas, né, que foi ao cinema e que eu vi no cinema esse ano, foi Duna, adaptação do livro Duna, do Frank Herbert. Eu ainda não li esse livro, mas eu realmente quero muito ler. Mas eu venho aqui falar porque eu gostei muito do filme. Eu acho que ver esse filme no cinema foi uma baita de uma experiência. É um filme grandioso. E eu gostei tanto desse filme que eu logo tive vontade de ler o livro. Algo que eu não tava querendo antes, eu não tinha muito interesse. Mas depois de ver o filme, eu fiquei muito empolgada para ler o livro. E a outra menção que eu farei aqui é a adaptação cinematográfica de O Castelo Animado, que foi um livro que eu li esse ano e que eu também vi o filme esse ano pela primeira vez, que é a animação do Estúdio Ghibli, dirigida pelo Miyazaki, que simplesmente se tornou um dos meus filmes favoritos. Fala de muitas coisas que conversam intimamente com o nosso coração e que a gente não percebe quando a gente assiste esse filme. E aí a gente, tipo assim, não sabe porquê, mas a gente se emociona profundamente. E parece ser uma história, assim, meio sem pé nem cabeça, porque é toda cheia de elementos fantásticos. E você fica assim, nossa, mas por que eu estou me emocionando tanto com essa história? É porque ela traz alegorias sobre o amor, sobre o coração, que, assim, calam muito fundo na gente, no ser humano. Simplesmente, absolutamente tudo. A penúltima categoria é melhor filme de animação, um livro ilustrado que você amou. E para isso eu decidi colocar aqui as HQs de Heartstopper da Alice Oseman, que eu tive a oportunidade de reler esse ano, mas na edição física, lançada pela editora seguinte. E foi maravilhoso, eu amo essa história, é uma história de amor muito linda entre dois garotos. E a gente vê com uma delicadeza e com uma leveza muito grande temas que são sensíveis e simplesmente é impossível você não se apaixonar por Heartstopper. A edição é maravilhosa, em capa dura. Eu não estou com elas aqui, mas realmente foi uma das melhores leituras do ano também. E a última categoria é melhor roteiro original. O plot mais único e original que você leu em 2021. O plot, gente, basicamente o que acontece no livro, né? O enredo aí. E o Oscar de melhor roteiro original vai para Um Estranho Sonhador, da Lani Taylor. Justamente a história do Laszlo Estranho, que eu falei lá no começo do vídeo. Eu não sei como que essa mulher pensou, de onde ela tirou as ideias para esse livro, mas foi uma das coisas mais diferentes, incríveis que eu já li na minha vida. Eu nunca li nem nada parecido com O Estranho Sonhador. Nada. Nada parecido com O Estranho Sonhador. Não existe. Eu estou dizendo aqui que não existe. Simplesmente incrível, espetacular. E quanto mais a gente fala desse livro, mais perigoso é pra quem não leu, porque ele é realmente um livro que você deve experimentar por si. E falando nisso, eu tenho um vlog de leitura de Um Estranho Sonhador sem spoilers aqui no canal, pra quem quiser ver. Foi uma jornada ler esse livro. É maravilhoso, é poético, é romântico, é fantástico, assim, para além da conta. Esse livro, olha, se antes não tinha falado de Adriele Almeida nesse vídeo, agora estou falando, porque vocês estão vendo, né? Aqui nesse vídeo, basicamente, só indicações da gata. Então, um agradecimento especial, não é mesmo? Essa foi a minha Oscars Book Tag 2021. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês respondam também nas suas redes sociais, porque essa tag é muito divertida de se fazer. 2021 foi um ano de ótimas leituras e não teria sido tão especial se eu não pudesse compartilhar elas aqui com vocês. Então, muito obrigada. Um grande beijo e até o próximo vídeo.